Irmãos, eu quero ler um versículo só, que está em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, é o versículo 1. Filipenses capítulo 3, sim. Não, aí o pastor Rosendo está falando assim para mencionar o meu irmão, mas eu vou deixar agora, eu mencionei a família em conjunto, né? Mas eu vou deixar detalhes para o próprio pastor fazer, porque aqui tem a minha esposa, os meus irmãos, tem minha mãe, então eu vou deixar a cara dele mesmo fazer os detalhes. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Encontraram? Amém? Ih, não acharam. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Acharam? Agora acharam. Amém. Diz o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Amém. Tanto questão de vocês acharem para ler um versículo, né? Mas deixa aí. Irmãos, me chamou a atenção esse versículo e eu quero, para chegar a comentar este versículo, eu quero falar um pouquinho sobre quem escreveu. Filipenses, essa carta, isso é uma carta escrita aos crentes na cidade de Filipos. Por isso, diz carta aos filipenses, são crentes moradores da cidade de Filipos. E quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E é interessante observar a vida de Paulo. Paulo, ele era um homem de posses, de condição financeira boa, tinha um bom cargo, ele tinha uma boa formação, falava várias línguas, tinha autoridade. Ele era um homem digamos assim, da alta sociedade da época dele. Mas um determinado dia, ele numa estrada, a caminho de um trabalho que ele entendia pelo zelo da religião, da fé que ele tinha, ele era hebreu também, ele tinha um zelo e ele perseguia os cristãos, e a caminho de uma desses objetivos dele de ir atrás de alguns cristãos por causa do zelo, não por maldade, mas porque ele era zeloso pela religião que ele tinha, ele teve um encontro com Cristo. Teve um encontro com Cristo e esse encontro mudou a vida dele. E a partir do momento daquele encontro, ele se converte ao Evangelho e a vida dele transforma-se completamente. Não só em relação à sua crença, como passou a ser um cristão, mas na verdade a vida dele muda em todos os aspectos. A partir dali, ele começa a perder, do ponto de vista material, ele começa a perder tudo que ele tinha. Então as posições de autoridade que ele tinha, ele foi perdendo. A condição financeira dele, pelos cargos, também foi perdendo. E ele, que perseguia os cristãos, e era uma autoridade, passou a ser perseguido. E ele, no seu início de ministério, ele começa, até se isola, fica por alguns anos afastado de qualquer aparição pública, estudando a palavra de Deus, até que em um determinado momento alguém chama ele e fala assim: Paulo, vem nos ajudar aqui numa igreja que nós estamos trabalhando, vem nos ajudar a ensinar o povo. Foi aí que ele vai para uma cidade chamada Antioquia da Síria. E lá ele, junto com Barnabé e outros obreiros, começa a ensinar a palavra de Deus naquela igreja. Passa um período, a igreja sente, junto com eles, a necessidade de espalhar o Evangelho para outros locais. E aí designa Paulo e Barnabé para irem em viagem missionária a outros lugares para proclamar o Evangelho. Paulo então sai e então ele inicia a chamada primeira viagem missionária. E ele vai a várias cidades pregando o Evangelho e abrindo igrejas. Só que nesse trajeto, meus irmãos, aquele homem que era poderoso, que tinha todo respeito, tinha autoridade,
ele passou a depender dos cuidados de Deus e humanamente ele passou a depender da aceitação das pessoas. Então em cada lugar que ele ia, ele era um desconhecido falando que Jesus salvava e que Jesus era o caminho para o céu. E por causa disso ele enfrentou muitas oposições e várias vezes ele foi preso, foi chicoteado, em alguns momentos foi dado até como morto. Ele passou necessidades, passou frio, ele mesmo enfrentou naufrágios, passou medo em estradas perigosas, passou fome, passou todo tipo de sofrimento, mas ele não abandonou o propósito que ele firmou com Cristo naquele dia, naquela estrada, de ser fiel. E aí ele continuou a caminhada e fez a primeira viagem missionária e abriu várias igrejas, várias pessoas se salvaram. Ele volta para a sua igreja, vamos dizer, onde ele era membro, na cidade de Antioquia da Síria, fica um tempo lá e novamente o propósito de viajar de novo, novamente pregando o evangelho, e ele inicia a segunda viagem missionária. Durante essa segunda viagem, ele resolve expandir e ir mais além. Quando ele vai mais além nessa viagem, até por orientação de Deus, foi aí nessa segunda viagem missionária que ele chega à cidade de Filipos. Lá ele encontra, pregando nas praças, sozinho, ele e alguns companheiros, sozinho assim, alguns companheiros, poucos, ele pregando, encontra uma mulher chamada Lídia, e que lhe dá, olha só, ele que tinha toda aquela condição, toda aquela posição antes da igreja, antes de se converter, ele agora, nessa cidade de Filipos, ele não tinha nada disso, nenhum suporte. E na pregação do evangelho, uma mulher chamada Lídia aceita essa pregação e convida Paulo a ficar na casa dela, a se hospedar ali. E Paulo se hospeda nessa cidade de Filipos, na casa de Lídia. É aí nesse momento em que ele, durante a pregação, ele expulsa o demônio, o espírito de adivinhação que tinha numa moça. Essa moça, como ela era tipo uma vidente, uma pessoa que previa o futuro, que falava da vida das pessoas através de evidência, e ele expulsa esse espírito, ela não teve mais condição de fazer isso, e aí deixou de dar lucro, porque ela fazia isso para dar lucro para ela e para os seus senhores, para os seus patrões. Cessado o lucro, o que acontece? Paulo é preso. É aí também a famosa passagem que ele é preso, e antes ele é açoitado, muito machucado, e é jogado nos porões de uma prisão, acorrentado, e a Bíblia diz que lá pela meia-noite Paulo e Silas, o seu companheiro, oravam e cantavam, e Deus fez um grande milagre, abrindo as cadeias, abrindo as portas da prisão, e o carcereiro querendo se matar, e ele fala, não se mata não. E o Paulo prega ao carcereiro, o carcereiro se converte, Paulo vai para a casa do carcereiro, o carcereiro cuida das suas feridas, e no outro dia de manhã vem a notícia, olha, as autoridades dizem que você pode ir embora. E aí Paulo sai daquele local e vai de novo à casa da irmã Lídia, se despede e continua o seu trabalho. Esse foi o primeiro contato com a cidade de Filipos. E em Filipos, depois ele volta, faz uma terceira viagem missionária, passa novamente por Filipos, e o fato, meus irmãos, é que os anos foram se passando, passaram-se os anos, vários anos, e Paulo, em todo lugar que ele andava, era sempre a mesma lida, ele pregando o evangelho, pessoas se convertendo, abrindo igrejas, deixando obreiros naqueles locais, mas em todos esses lugares, nada foi fácil para ele. Ele encontrou oposição de religiosos, judeus, de romanos, de pessoas que perdiam sua fonte de renda quando o evangelho transformava a vida das pessoas e falava para abandonar a idolatria. Em todos os lugares ele enfrentava oposição, e mesmo dentro das igrejas onde ele fundava, mesmo os novos convertidos entravam falsos ensinadores, ensinando distorções, e em alguns lugares ele teve que escrever cartas porque estava sendo questionado
questionado a autoridade dele. Em alguns lugares ele tinha que escrever cartas, porque alguém chegava, ele saía de um local, pregava o evangelho e alguém ia lá e falava: não, Paulo não tem autoridade, o que ele fala não é verdade. E tentava, então, de toda forma, atrapalhar o trabalho de Paulo. E foram então vários anos, 3 viagens missionárias. Paulo passou por muitas cidades, enfrentou tudo isso, até que chega um momento em que ele é preso em Jerusalém. E ele, quando é preso, os judeus queriam matá-lo por causa da expansão do evangelho, e os judeus então queriam, as autoridades judaicas queriam matá-lo, e ele fala: não, eu sou cidadão romano, então é o seguinte, vocês não têm autoridade para me julgar, eu apelo a César, eu quero ser julgado lá em Roma por César. E aí não tiveram outra alternativa, colocaram ele num navio e ele foi para Roma. Chegando em Roma, ele fica em Roma numa prisão domiciliar, aguardando o dia do julgamento por 2 anos. Por 2 anos ele fica em Roma, aguardando o seu julgamento. Obrigado. 2 anos nessa espera. E ele ficou nessa prisão domiciliar, numa casa alugada, em que ele tinha que pagar o aluguel. Ele tinha que pagar o aluguel, ele tinha que se sustentar, só que ele não podia sair de casa. Não tinha internet, não tinha serviço online, não tinha nada disso. Imagine como ele, não podendo sair de casa, e as funções todas eram braçais, ele como iria pagar aquele aluguel? Mas ele ficou 2 anos naquela casa. Com certeza ele passou dificuldades. Isso era um homem que estava, então, depois de muitos anos de luta, de batalha, de sofrimento, de dedicação ao Evangelho, mas sempre alguém se opondo e ele tendo dificuldades. E o Novo Testamento, as cartas de Paulo, além das perseguições, ele mandava cartas para corrigir problemas, e tinha problema com os crentes mesmo, dor de cabeça, crentes que não mudavam a vida, pessoas que ele tinha que dar maior instrução. Então ele se desgastava tanto por perseguições externas, quanto pela preocupação com a igreja. Muito bem. E aí está Paulo lá nessa prisão domiciliar. E ele, meus irmãos, eu fico pensando, para uma pessoa que dedicou tantos anos à obra, ao trabalho de Deus, e aí vai para uma prisão e fica lá aguardando o julgamento, era hora de olhar e pensar assim: será que valeu a pena? E agora vai acabar tudo nisso? E naqueles momentos, eu tenho certeza que deve ter apertado o coração de Paulo, deve ter doído, deve ter pensado: mas é assim que acaba tudo isso? É assim a minha luta? É isso que acontece comigo? Aí, meus irmãos, num determinado dia, bate alguém na porta daquela casa, e quando ele abre, está lá um cidadão chamado Epafrodito. Nome esquisito, mas era o nome da época. Mas aí ele abre, e quando ele olha para Epafrodito, ele lembra, ele conhece, porque Epafrodito era um membro da igreja da cidade de Filipe. Aquele homem entra na casa, deve com certeza ter cumprimentado Paulo, e de repente cumprimenta, aqueles sorrisos, e de repente aquele homem abre a mala, e o que aquele homem está carregando? Uma oferta para ajudar Paulo nas suas necessidades. Bendito seja Deus! Nas suas necessidades. Então as necessidades, tanto materiais, quanto de coração, de sentimento, de um homem preso. E Paulo não aguenta aquilo. E diante daquela situação, ele pega a pena, a tinta, e fala: eu preciso escrever uma carta àqueles irmãos. E essa carta é esse livro que nós lemos. E ele começa e diz o seguinte: eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Isso é derramar de um coração que olha. E ele, meus irmãos, em 2 anos naquela prisão, com certeza, quanto
ele pensou na sua trajetória, na sua vida, desde a sua mocidade, desde a sua conversão, por todas as pessoas que ele conheceu, por todos os sofrimentos que ele passou. E quando ele olha e vê que alguém lá naquela igreja, em Filipos, lembrou dele e falou: não podemos desamparar Paulo, ele precisa da gente, não esquecemos dele. Aí Paulo não consegue segurar a alegria e a gratidão e manda essa carta. E essa carta, o assunto principal dela, sabe o que é? Alegria. Alegria do preso? Alegria por estar ali na cadeia? Não. Alegria por saber que podia contar com a igreja que ainda lembrava dele. Irmãos, e para o obreiro, para cada pessoa, nós, todas as pessoas, passam a sua vida e, por mais que nós conquistemos as coisas, dinheiro, posição, qualquer que seja o objeto material que nós alcançamos nessa vida, você sabe o que marca? São as boas lembranças que nós carregamos, a nossa história, as pessoas que conviveram com a gente. É isso que marca, é isso que vem dentro da gente, é isso que vale mais do que todo o ouro, mais do que tudo, mais do que tudo nessa vida. É o carinho, saber que amamos e somos amados. Paulo manda essa carta com plena alegria, porque ele estava feliz de saber: Filipos, aquela igreja me ama. Amém. E nessa noite, quando nós estamos aqui agradecendo a Deus pela vida do pastor Leônidas, eu tenho certeza que cada um que aqui está porque consegue olhar para trás e dizer como Paulo disse: eu dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de você. Aleluia! Todas as vezes que a gente pode olhar para o pastor e lembrar dos momentos alegres, dos momentos que vivemos, que sorrimos, é bom. Mas também nós nos alegramos dos momentos em que passamos tristeza, em que choramos juntos, em que nos preocupamos juntos. Nós também nos alegramos, porque nesses momentos nós crescemos juntos. Amém. Tanto nos momentos alegres quanto nos momentos tristes. É bom quando a gente consegue olhar para trás e dizer: graças dou ao meu Deus, porque Ele colocou um homem de Deus na minha história e na minha vida. Nessa noite nós estamos aqui todos agradecendo por isso. Mas agora eu volto para o outro lado e tenho certeza: hoje o pastor Leônidas completa 65 anos. 65 anos. Eu não duvido nada, não falei com ele sobre isso, mas eu não duvido nada que nessas horas ele não faz como Paulo, começa a pensar lá na bananeira, Campo Formoso, na roça, lá naquele meio de mato, no casebre, lá no interior da Bahia, com lá irmãos vários, aquela criançada na pobreza, e não sabendo o que era o futuro, mas ali tinha uma família unida e feliz, mesmo na necessidade tinha. E começar o filme da sua vida, assim, na sua história, desde quando saiu de lá para uma operação aqui em São Paulo, e acabou ficando, e o apoio, e as pessoas que vieram, os parentes que vieram um a um, como muitos daqui que tem uma história vindo do Nordeste, do Norte, e vieram construindo suas vidas. Pastor Leônidas também veio aqui, e quando estava aqui, se converte ao Evangelho, conhece sua esposa, casa, aí vem os filhos,
e aqui na igreja, e é consagrado ao ministério, e começa a pregar, e pessoas começam a se salvar. E quantas pessoas passaram pela vida do pastor Leônidas? Aleluia. Quantas pessoas vieram à frente durante uma pregação chorando e dizendo: eu aceito a Cristo. Nós falamos aqui de obreiros. Quantas pessoas nesses 65 anos estiveram lado a lado com o pastor aqui nesse altar? Nesse altar, forma de dizer, mas em cada lugar onde havia um púlpito, estavam lá obreiros. Eu mesmo conheci alguns e que já morreram, porque a vida nossa tem dessas coisas. As pessoas vêm e se vão pelo tempo, mas são lembranças que estão lá. Homens que estiveram juntos, mulheres que trabalham, familiares aqui, quanto apoio, quantas coisas foram feitas juntos. A igreja, a luta da igreja em quantos momentos, desde assumir lá a direção da igreja lá na Capitão Francisco Isaías de Carvalho, lá no centro, depois trabalhar com os irmãos. Quantas pessoas passaram aqui? Quantos irmãos, quantas irmãs que até já se foram? Isso tudo é uma história que não está escrito em livros. Daqui a pouco vão passar aqui uma projeção que mostra algumas coisinhas, mas a história real, a história completa está na mente e no coração do pastor. E ela vem sendo construída durante todos esses 65 anos. E agora, meus irmãos, eu tenho certeza que todos nós fazemos parte dessa história em um momento ou outro. Só que agora eu quero chamar a atenção de vocês e de mim, para que nós façamos a nossa parte, para que assim como a igreja de Filipos, lá quando o apóstolo Paulo estava naquela prisão, lembrou-se, e Paulo teve a condição e a toda a alegria de dizer: eu dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos da nossa parte fazer o que pudermos, para que em cada noite que o pastor for deitar e lembrar do rosto de um e de outro, de cada um de nós, que ele possa dizer: eu dou graças a Deus pela igreja de São Miguel. Eu dou graças a Deus por cada companheiro, cada criança, cada músico, cada senhora, cada jovem, cada membro, cada visitante, que nós possamos ser um marco na vida do pastor Leônidas. Amém. E não só na vida dele, mas na vida de outras pessoas que nós encontramos na nossa vida, em todo lugar. Nós, meus irmãos, não há valor financeiro. Não adianta você pegar e imaginar assim que você pode marcar a vida da pessoa, porque você vai dar uma casa nova, um carro. Isso é bom, alegra, você é feliz, mas sabe o que vai marcar? Marcar lá no fundo, no coração, é cada segundo que você esteve junto e disse: olha, estou aqui com você, estou aqui do seu lado, eu estou aqui contigo. Que Deus, meus irmãos, ajude aqui, tanto o pastor quanto toda a igreja, sejamos assim como foi a igreja de Filipos, pessoas que influenciem a sociedade e o mundo, e todos possam simplesmente olhar e dizer: eu dou graças a Deus por lembrar de cada um de vós. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.